Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos e esse tema vai ser um tema polêmico, claro, mas se você assistir o vídeo todo e você acompanhá-lo com uma Bíblia, lendo, consultando, talvez não seja muito impactante para você, tá? Você que é um religioso, você que acredita em tudo que está escrito de uma forma literal, mas espiritual você não acredita em nada. Você que fica futurizando, você que não acredita que esses escritos foram realizados há quase 2000 anos, você acha que os escritos foi semana passada, mês passado, e aí você fica vivendo achando que isso é para os nossos dias, e assim você é levado por vento de doutrinas. Assim é, né? Disse Paulo nos seus dias, e quase 2000 anos depois, as pessoas dentro dessas chamadas igrejas são levadas por ventos de doutrinas. Assim, é, tá bom? Então, o tema polêmico desse vídeo, mais claro, com entendimento racional, você vai ver que a, a, a coisa é maravilhosa saber disso. A religião não sabe disso. A teologia não sabe disso. E se sabe, também esconde da sua plateia, dos seus seguidores, dos seus financiadores, né? O tema deste vídeo: por que não existe mais o batismo com o Espírito Santo? É isso mesmo. Por que não existe mais o batismo com o Espírito Santo? Por quê? Por quê? Porque o que está em nós é o próprio Espírito Santo. Então não precisa mais batizar. Não precisa mais dos acontecidos dos dias de Paulo. O Espírito Santo, falado por Jesus, o Consolador, porque Deus, pela profecia, falou: nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Os últimos dias antes do juízo do ano 70. Então, lá naqueles dias, eles eram batizados com o Espírito Santo, e nisso eles eram. Então, naqueles dias, eles tinham dons. O Espírito Santo usava eles com dons. Dons de cura, dons de falar idiomas, para falar das grandezas de Deus, do Criador, para outras nações, para outros povos. Então, dom da cura. Então, existia, né? O Consolador foi derramado sobre eles nos últimos dias. Mas quem nasceu depois do ano 70 DC, na primeira era cristã, já nasceu depois dos últimos dias. Já nasceu depois dos últimos dias. E nos últimos dias o perfeito veio. O perfeito veio lá no ano 70 e julgou quem deveria ser julgado: os israelitas. E claro, os gentios que estivessem ali dentro de Jerusalém também passaram pelo batismo de fogo, que foi o incêndio de Jerusalém, onde o templo foi destruído até os alicerces, tá bom? Então, por que não existe mais o batismo do Espírito Santo, ou com o Espírito Santo? Então eu vou responder um comentário do irmão e sobre isso já vou falar também sobre esse tema, tá bom? Então vamos ler Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao 6. O irmão perguntou sobre isso, para mim fazer um vídeo, e o vídeo deixa para um assunto muito mais complexo do que ele imaginava. Aqui eu acho que ele estava imaginando somente o batismo das águas, só que aqui a coisa é muito maior do que isso. Batismo das águas foi o batismo do arrependimento, não existe mais. Nem nos dias de Paulo já não tinha, ele não batizava ninguém nas águas. Paulo batizava com imposição de mãos. Então vamos ler, eu estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, NA. Aí você usa o texto que você quiser, o aplicativo, e leia comigo então. O subtítulo aqui é Paulo em Éfeso, não tem nada relevante isso. Aconteceu que, no versículo 1, aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. Perguntando-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. 3. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. 4. Paulo explicou: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus, ou seja,
não era para crer no batismo nas águas, nem João Batista. João Batista falou, veio para abrir os caminhos e disse aqui que era para crer naquele que viria depois dele. 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui não tem água. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas, porque é o dom de línguas, mas eu vou te mostrar que esse dom aqui acabou. Quando foi que acabou esse dom? Línguas não são balabachuras cantarábias. O dom de línguas eram idiomas, glossa, para falar das grandezas de Deus a povos estrangeiros, como profetizavam. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então veja que interessante aqui, este versículo aqui. Então, eles haviam sido batizados, passado pelo batismo do arrependimento, o batismo de João Batista, e o batismo de João Batista era o batismo do arrependimento de quê? Das transgressões praticadas contra as leis mosaicas. E o que era a resultante dessas transgressões? Era os pecados. 1 João 3,4. 1 João 3,4, pecado eram as transgressões das leis, mas o fim da lei foi Cristo. Então, se o fim da lei foi Cristo, fim do pecado também. Aí você fala, não, mas eu fumo, eu sou pecador. Não, você é um transgressor. Você é um praticante das obras da sua carne. É isso que você é. Então, aqui fala, naqueles dias, sobre o batismo do Espírito Santo. Então, Paulo colocou a mão sobre a cabeça, batizou eles ali, eu te batizo em nome de Jesus Cristo, e colocou a mão sobre a cabeça deles, e eles começaram a falar em idiomas, em outras línguas, e começaram a profetizar. O que era profetizar? Falar das grandezas de Deus. Porque o Consolador nunca foi dado a nenhum homem, ou foi distribuído a nenhum homem, para status próprio, para a grandeza própria. Não. Quanto mais Paulo falava da graça do Cristo ressuscitado, mais ele se dobrava como um trigo cheinho. Quanto mais a pessoa, naqueles dias, era cheio do Espírito Santo, mais humilde, mais se rendia à grandeza do Pai. Porque Jesus de Nazaré disse em seus dias, que ele enviaria o Consolador, e esse Consolador seria testemunha dele, Jesus, e falaria das coisas do Criador. Então esse negócio que tem dentro dessas chamadas igrejas, Deus fala pela minha boca, Deus está falando que o irmão lá no fundo está com tumor, Deus está falando que o irmão está metendo chifre na irmã, Deus está falando que a irmãzinha está servindo a marmitinha para os vizinhos, essas conversas. Deus está falando que está vindo uma enxurrada de empregos para esta igreja. Balela. O Consolador sempre falava das grandezas do Pai. E as pessoas que eram, ou que são, vamos dizer assim, se a pessoa está falando da graça, se a pessoa está falando do Criador, ela é cada dia mais cheia do conhecimento, do entendimento, e cada dia mais ela se dobra, ela tem que se dobrar como um trigo. Se ela não se dobrar, ela é joio. Se ela não se dobrar, cheinha, ela é joio. Tá? Então esse negócio aí deles falar aí, status, olha, eu tenho o dom dos dons do Espírito Santo, este homem, eu sou um homem de Deus. Não. Você é um homem carnal, você é um vagabundo sem vergonha e mercenário. Você é isso. Você que se diz isso daí. Tá bom? Então tá. Então aqui eles foram batizados com o Espírito Santo. Mas o tema, por que não existe mais o batismo com o Espírito Santo? Interessante, né? Então aqui nós lemos que Paulo, para responder o comentário, Paulo aqui batizou eles com o batismo do Espírito Santo. E o batismo que eles tinham era apenas o do arrependimento, de João Batista.
Então, naqueles dias de Paulo, sim, se batizava, o Espírito Santo batizava as pessoas para batizá-los, para praticar a obra, para fazer a obra. Efésios capítulo 4, do versículo 10 em diante, você vê que foi dado dons, do versículo 7 em diante fala que foi dado dons aos homens, foi dado títulos de pastor, de bispo, de mestre, tudo isso naqueles tempos, para preparar os irmãos à semelhança, à mente de Cristo. Por quê? Porque eles estava chegando o juízo de Deus, tá bom? Porém, esses aqui, esses dons, essas profecias, essas línguas, elas, veja esse versículo 6. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre ele e tanto falavam em línguas como profetizavam. Isso aqui teve fim. Quando teve fim? Isso teve fim, sabe aonde? Aqui, ó. Leia comigo aí, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 ao 10. Olha que interessante. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Aqui Paulo estava falando antes do ano 66. Não vou cravar ano 58, 62. Paulo estava falando isso antes de dar início ao dia do Senhor, que começou no ano 66, no início do ano. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, aqui, ó. Olha aqui. Cessarão. Havendo ciência, passará. Então, tá vendo aqui? As profecias iriam cessar, que era profetizar, falar das grandezas de Deus, e as línguas iriam cessar também. Então, nenhum prazo, nenhum período, essas línguas, esses dons, elas iriam cessar. Elas iriam parar. Veja por que o batismo no Espírito Santo naqueles dias era necessário. Porque o batismo no Espírito Santo era para confirmar Joel 2. E Pedro também disse em Atos 2, nos últimos dias derramarei do meu Espírito, ou seja, nos últimos dias derramarei o Consolador. Está conseguindo ligar uma coisa com a outra? Está entendendo porque aqui no versículo 6 de Atos 19, eles foram batizados, o Consolador estava sobre eles, estava na mente deles, e eles começaram a falar em outros idiomas, outras línguas, e profetizavam. Só que aqui também, no 1 Coríntios, Paulo disse, o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Então, nesse time, entre o ano 40 e o ano 65, ou no iniciozinho de 66, Paulo estava falando que esses dons, a língua e a profecia, iria cessar. Não só esses, todos os dons, tá? O da cura, o da revelação, o do conhecimento, tudo isso. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Veja, presta atenção nesse versículo 2, no 8 e 9. Então havia necessidade do batismo no Espírito Santo, que era o derramar do Espírito de Deus nos últimos dias. Este era o Consolador. Olha que tema interessante esse. Por isso que eu falo, assista todo o vídeo para que você venha entender e acompanhe na sua Bíblia o destrinchar desse novelo. Por que que até o ano 70, até o juízo de Deus, havia sim o batismo no Espírito Santo? Só que Paulo falou que ia ter um tempo que ia acabar. Ia acabar. Mas por que ia acabar? Aí ele fala aqui no versículo 10. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Então o 8, esses dons aqui, iria se findar quando viesse o completo. E quem era esse completo? Jesus, o Cristo, o ressuscitado, que veio na ilha de Patmos e esteve concatenado com o Espírito de João para falar sobre o dia do Senhor que havia chegado, o juízo de Deus que havia chegado. Pronto, aí foi dado fim, porque não precisava mais pregar o evangelho a ninguém, falar das grandezas de Deus a ninguém, não precisava mais falar em outros idiomas, nada. Por que não? Por que não precisava mais? Porque no juízo do ano 70 aconteceu isso daqui.
Veja. Deixa eu colocar, porque tem uma vez uma irmã que colocou assim, mas aí não fala, só fala da língua. Deixa eu colocar na Bíblia Viva, a 2002, que é tradicional, esse texto aqui, veja. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia. Então veja que aqui, quem escreveu aqui tinha mais entendimento do que os outros. Todos, o que significa todo? Todos é todos. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia. Porém, o amor continuará para sempre. Algum dia a profecia, ou falar em línguas desconhecidas e a sabedoria especiais, os dons desaparecerão. Então, nessa Bíblia Viva 2002, está falando que todos os dons iriam, quando quem? Quando o perfeito viesse. Correto? E aí, o ano 70, o que é que veio acontecer no ano 70? Por que não existe mais o batismo com o Espírito Santo do ano 70 para cá? Porque a Bíblia se finda, a Bíblia termina, tudo, o cumprimento da Bíblia termina aqui. Apocalipse capítulo 21, versículo 2, 3 e 6. Todo o cumprimento dos 66 livros termina aqui. O fim do Consolador, o fim do batismo com o Espírito Santo terminou aqui. Claro, porque algo superior está nos homens, no espírito dos homens. Veja, João viu, porque estava finalizando o juízo, estava finalizando a sentença derramada, o cálice da ira de Deus derramado sobre os israelitas no ano 70 em Jerusalém. Apocalipse 21, 2, 3 e 6. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, essa espiritual, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. Esse versículo 3 aqui foi o fim do batismo com o Espírito Santo. Foi o fim do Consolador nas pessoas. Por que foi o fim? Porque foi no juízo do ano 70, foi estabelecida a nova Jerusalém espiritual, porque a velha tinha sido destruída. Foi estabelecido nos homens, no espírito dos homens, o tabernáculo de Deus, o tabernáculo espiritual, com os seres humanos, não com seres celestiais, não com anjos. Foi estabelecido o tabernáculo espiritual no espírito dos homens, na mente dos homens. E Deus mesmo estará com eles. Para que Consolador? Para que batismo com o Espírito Santo, se quem está em nosso espírito é o próprio Deus? É o Criador de todas as coisas. Agora a religião sabe disso? A religião não sabe disso. Fica por aí falando, vocês têm que jejuar, vocês têm que pegar envelope, vocês têm que cumprir voto, vocês têm que ter óleo na cabeça, vocês têm que vir aqui na frente para que o homem de Deus ponha as mãos, as patas dele na sua cabeça, para que você venha receber o Espírito Santo, porque se você não vier aqui e não receber óleo na cabeça e as mãos, as patas do lobo, as garras do lobo na sua cabeça, você não receberá o Espírito Santo. E com isso acontece o quê? A escravidão religiosa. Acontece a servidão, o aprisionamento das pessoas dentro desses currais que eles chamam de igreja. Você consegue entender? Você consegue ter essa sensibilidade, esse entendimento? Olha que coisa maravilhosa. Por que não existe mais o batismo com o Espírito Santo? Porque o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, está aí no seu espírito. Só se você tem mais de 2000 anos, aí tudo bem. Mas se você nasceu depois do ano 70 DC, não precisa mais. Então isso é um erro milenar. A pergunta que fica, por que Lutero, nas suas 95 teses, nunca colocou isso? Por que Constantino, no ano 317, quando fundou o catolicismo, não colocou isso? Por que João Calvino, Jacobus Arminius, em seus estudos teológicos, nunca explicaram isso para o povo?
E fica aí milhões, bilhões de pessoas esperando o tal batismo com o Espírito Santo. Deus estando nela, o Criador em espírito estando no espírito delas e elas ainda esperando. Aí você vai nessa pessoa, essa pessoa tem amor, essa pessoa tem compaixão, essa pessoa tem misericórdia, essa pessoa tem aquele senso de bom samaritano de ajudar o próximo. E ela não sabe que tudo isso é o Criador que está nela, colocando esse sentimento lá no íntimo dela. E ela ainda está esperando. Não, eu tenho que falar uns balabachura, uns cantarábias para poderes ter o Espírito Santo. Assim disse o meu pastor. E a pessoa vive uma vida só abastecendo, financiando essas choupanas, essas casas de fraude. Essas sinagogas travestidas de igrejas. Olha que coisa maravilhosa. E versículo 3 eu já li, vou ler de novo ele, eu quero ler isso aqui na Bíblia, na NVI, porque esse texto aqui na NVI é lindo, maravilhoso. Veja. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Precisa do batismo com o Espírito Santo? Precisa do Consolador? Precisa viver os dias de Paulo? Porque os dias de Paulo, sim, havia necessidade. Porque precisava se pregar o Evangelho, disseminar o Evangelho, falar das grandezas de Deus a outros povos. Mas Deus disse lá em Jeremias, capítulo 31, veja, vamos ler aqui, ó. Capítulo 31, versículo 31 ao 34, olha que coisa maravilhosa. Para quem acredita na Bíblia, nos escritos bíblicos. Veja o que Deus disse. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Então a nova aliança seria novamente com os judeus. 32. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Porque quebraram a minha aliança. Apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor, versículo 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, com os judeus. Depois daqueles dias, aqueles dias significou o juízo do ano 70, ou o dia do Senhor, que durou 3 anos e meio, metade de um tempo, metade de uma semana, 1260 dias ou 42 meses, durou 3 anos e meio. Declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, não mais escrita em pedras, e a escreverei nos seus corações, na consciência. Serei o Deus deles e serão o meu povo aqui. Olha aqui, esse 34. Porque não mais com batismo do Espírito Santo e nem com o Consolador. Porque é ele mesmo direto no espírito das pessoas. Ninguém mais ensinará o seu próximo nem a seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade, não lembrarei mais dos seus pecados. Ninguém mais ensinará o seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor. Foi o fim da tal da pregação do Evangelho. No ano 70 acabou, não precisava mais. Porque dos anos 70 para cá, Deus mesmo está em nosso entendimento. Quando você usa droga, no outro dia vem arrependimento, é Deus. Quando você apronta aquilo que o gato enterra, no outro dia vem aquele arrependimento, é Deus. Porque as leis dele estão aí na sua consciência, está aí no seu coração, independente da lei do seu país, do município, do estado, independente da sua lei, que essa nós temos que obrigar a cumprir carnalmente, porque senão você vai pagar imposto, você vai preso, vai não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas a lei dele está aqui, na mente e na consciência das pessoas. Porque ele mesmo está em nossa consciência. E para finalizarmos, vamos ler isso aqui, que coisa maravilhosa. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Olha só. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. João 4, 24. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu falei esses 2 versículos para você firmar na sua mente que ele não está em tempo de pedra, não está em mão de reverendo cuscuz, não está
no que eu estou aqui falando? Não, não. Ele é o Espírito, o Senhor é o Espírito, e o nome dele é esse, o Senhor é o Espírito. Acabou. Ah, mas qual é o nome de Deus? Qual é o nome? É Jeová? É Yahweh? Não, é o Espírito. O nome dele é o Espírito, acabou. O nome dele é o Espírito e acabou. E ele está no Espírito das pessoas, em onde se encontra o seu tabernáculo espiritual. Tá bom? Então, por que não existe mais o batismo com o Espírito Santo? Simplesmente, ou maravilhosamente, por isso. Porque Deus está em nós. Tá bom? Então, espero ter contribuído de alguma forma. E se foi útil esse vídeo, ó, dê aquele joinha, compartilhe o mais que você puder, porque um entendimento desse vale, não tem preço que pague. E se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber novas mensagens de primeira mão e vamos em frente, falando da palavra do nosso Criador, falando da palavra do Pai dos nossos espíritos, tá bom? Porque afinal de contas, eu e você no espírito, nós somos irmãos. Então é simples assim, a Bíblia é a coisa mais simples de se entender. Basta você ser humilde, basta você ser acreditar nos escritos, deixar a sua incredulidade de lado, que assim você entenderá a Bíblia. Não tem segredo nenhum, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.